Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que é Mindfulness, afinal de contas o que é isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito ou inscrita, aperta o botãozinho vermelho aqui de inscrição e se inscreva nesse canal. Também toque o sininho do lado desse botão para receber todas as atualizações sempre que a gente colocar um vídeo novo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, dependendo do que você achar desse vídeo. E comenta aqui também, você já pratica Mindfulness, já conhece, já sabe o que é ou não? Deixa aqui seus comentários aqui embaixo. Bom, mas vamos lá. Explicar o que é Mindfulness pode ser ao mesmo tempo simples, mas também desafiador. Mindfulness é uma daquelas coisas em que a gente compreende melhor o que é a partir de uma experiência direta, ao invés de uma explicação conceitual. Uma frase que é bastante interessante, que pode dar uma dimensão um pouquinho melhor do que eu estou falando aqui, é a seguinte: se a gente for a um restaurante e morder o cardápio, ou simplesmente ler o cardápio, eu não vou ter condição de sentir o sabor daquela refeição, daquele prato, né? Mas, se eu for até o restaurante e pedir aquele prato e comer de fato, eu vou conseguir sentir melhor quais são os sabores, odores, os gostos, uma experiência mais completa. Com Mindfulness acontece algo bastante similar, na minha opinião, porque quando nós entramos em contato com Mindfulness a partir da experiência direta, há uma probabilidade dessa experiência ser completamente diferente do que quando a gente entra em contato com Mindfulness apenas conceitualmente ou racionalmente. É bastante importante que a gente entre em contato com Mindfulness a partir dessa experiência direta. E justamente por isso, eu faço um convite para você desde já. No final desse vídeo, eu vou deixar uma sugestão de exercício para que você comece a praticar, a entrar em contato com Mindfulness a partir dessa experiência direta que eu estou falando. Não estou dizendo que a teoria é ruim e não é válida, muito pelo contrário. Acho que se a gente juntar as duas coisas, é um casamento perfeito para que a gente possa aprimorar os nossos conhecimentos sobre qualquer coisa, inclusive sobre Mindfulness. Bom, vamos lá. Então vamos começar a falar de Mindfulness propriamente dito. E para isso eu quero começar trazendo um pouquinho do significado da etimologia da palavra Mindfulness. Mas a gente vai dar um passo para trás, um passo anterior, e saber de onde Mindfulness foi traduzido. Mindfulness foi traduzido para o inglês de uma língua chamada Pali. A palavra em Pali que representa Mindfulness é Sati, S-A-T-I. E essa palavra, de acordo com especialistas, ela tem ou pode ter diferentes significados. Não há exatamente um consenso de uma palavra só que represente tudo o que Mindfulness significa. Então, alguns especialistas dizem que Sati quer dizer lembrar, consciência, discernimento, atenção, retenção, entre outras palavras, como memória também. Então, só por aí a gente já consegue visualizar que Mindfulness tem um significado bastante amplo e não quer dizer apenas uma coisa. E se formos pensar que ao traduzir para o inglês a gente já perde um pouco dessa gama imensa de significados, quando a gente pensa em outra tradução, que é o que a gente usa aqui no Brasil como atenção plena, normalmente uma parte dos professores e facilitadores de práticas de mindfulness procuram utilizar a palavra mindfulness mesmo, por acreditar que o termo atenção plena ele é reducionista, pois mindfulness não se trata apenas de um processo atencional. E é justamente por isso que eu quero entrar um pouquinho mais profundo nessa discussão. E para isso eu vou trazer aqui uma definição que foi criada pelo Jon Kabat-Zinn. Quem foi Jon Kabat-Zinn? Quem é Jon Kabat-Zinn? Ainda está vivo em 2020, em janeiro de 2020, quando estou gravando esse vídeo. Jon Kabat-Zinn é um pesquisador americano que foi responsável por criar e estruturar o primeiro treinamento científico secular de mindfulness no Ocidente. A partir desse treinamento, muitas pesquisas foram realizadas. Então, o Jon Kabat-Zinn tem uma importância bastante ímpar para a mindfulness no contexto científico. E Jon Kabat-Zinn diz o seguinte, que mindfulness é a consciência que emerge ao estar atento ao presente momento de forma intencional e sem julgar. Essa definição, talvez ela tenha te ajudado, ou talvez ela não tenha te ajudado muito, mas não se preocupe,
vamos explorar um pouco mais o que isso pode significar. Conforme Jon Kabat-Zinn menciona na definição de mindfulness, de uma das definições que ele utiliza, mindfulness é justamente um estado de consciência em que a gente cultiva a intenção de estar atento ao que está acontecendo no presente momento de uma maneira, com uma atitude de não julgamento. Ou seja, a gente também pode tratar mindfulness como uma habilidade cognitiva, uma habilidade mental, que permite com que a gente observe tudo aquilo que está presente na nossa experiência, seja pensamentos, emoções, sentimentos ou sensações físicas, com mais discernimento, com menos reatividade e com um maior equilíbrio emocional, permitindo assim que a gente faça escolhas mais conscientes e equilibradas. Mas antes da gente continuar falando sobre o que é mindfulness, eu quero trazer um exemplo aqui da minha própria experiência pessoal, que eu acredito que pode deixar essa explicação um pouco mais didática e tornar isso mais palpável para vocês. Um certo dia eu chamei um Uber, para quem não conhece o Uber ou não sabe o que é. Uber é um serviço muito parecido com um táxi, porém a gente pede esse serviço através de um aplicativo de celular. Então eu fui lá, estava indo trabalhar, chamei o Uber e quando o Uber chegou eu entrei no carro, falei bom dia para ele e ele simplesmente não me respondeu. Eu pensei, poxa, provavelmente ele não me escutou. Falei bom dia novamente. E aí ele me respondeu de uma maneira bem ríspida, bem grossa. E naquele momento foi bem interessante porque o meu corpo reagiu na mesma hora. Eu senti os meus ombros tensos, bastante tensos. Senti meu coração batendo mais rápido. Eu fiquei bastante desconfortável com aquela situação. Comecei a perceber vários pensamentos também. Eu pensei, poxa, por que ele está fazendo isso comigo? Será que eu bati a porta do carro mais forte? O que eu fiz de errado? Eu sou cliente, ele não pode me tratar assim. E por aí vai, né? Os pensamentos, eles podem nos levar e ir para lugares muito distantes. E o que aconteceu foi que eu comecei a notar todo esse fluxo de pensamentos, de sensações e emoções. E foi justamente no momento que eu comecei a notar isso, com uma atitude específica, exatamente como eu comentei anteriormente, uma atitude mindful, sem julgamento, cultivando também, além do não julgamento, maior abertura para o que eu estava encontrando ali, sentimentos, sensações, pensamentos, curiosidade também para explorar aquilo e gentileza, para não me autoflagelar e ficar brigando com aquele processo. Quando eu trouxe esse conjunto de atitudes para observar o que estava acontecendo na minha experiência naquele momento, foi como se eu tivesse dado um passo para trás. Foi justamente aqui que Mindfulness conseguiu me ajudar. Foi como se eu tivesse dado um passo para trás e observado a situação de fora. E ao fazer isso, ao observar a situação de fora, eu percebi todo esse movimento mental e essa narrativa que estava acontecendo na minha cabeça, as histórias que eu mesmo estava me contando, mas eu não embarquei nelas. Ou seja, eu não fui guiado por tudo aquilo que estava acontecendo ali. Há uma tendência de que, normalmente, quando a gente entra em um processo de reatividade, o que é um processo de reatividade? É quando a gente não está necessariamente consciente daquilo que a gente está pensando ou agindo, ou das ações que a gente está tendo. A gente simplesmente reage a um estímulo, que pode ser interno, um pensamento, ou um estímulo externo, alguém ou algo que aconteceu ao nosso redor. Mas quando eu prestei atenção a tudo que estava acontecendo, e como se eu tivesse feito uma pausa ali, dado um passo para trás, eu consegui observar a situação de uma maneira mais ampla. Eu não fiquei preso somente na narrativa que estava acontecendo na minha cabeça. Isso permitiu com que eu olhasse a situação por diferentes perspectivas. Então, em determinado momento, o que aconteceu foi que eu pensei, poxa, é provável que esse motorista não esteja num dia muito bom. E quem de nós nunca teve um dia ruim, né? Todos nós temos dias ruins. E foi muito interessante que ao notar isso, trazer essa curiosidade, toda essa abertura, essa gentileza para esse processo, curiosamente, aquelas sensações desagradáveis que eu estava sentindo, o coração palpitando, a tensão muscular, começaram a gradativamente diminuir. Então, lembra que eu falei que mindfulness é um estado, parafraseando Jon Kabat-Zinn, que mindfulness é um estado de consciência
que emerge ao prestar atenção ao presente momento de forma intencional e sem julgamento. Ao fazer isso, eu não fui levado pela minha reatividade. Eu pude observar a minha tendência de ser reativo naquela situação, naquele desconforto, mas eu escolhi não ser reativo. E eu até costumo brincar quando eu conto essa história, de que quando o motorista me deixou no meu destino, eu fechei a porta do carro, o que aconteceu é que eu deixei a minha reatividade ali dentro e fui seguir minha vida. Ou seja, eu não arrastei aquilo para o resto do meu dia. É bastante comum acontecer quando somos reativos que a gente carregue aquela situação para o resto do dia. Imagine só, se eu tivesse, talvez eu nem tivesse respondido o motorista de uma maneira ríspida, mas se eu tivesse embarcado na narrativa que os meus pensamentos estavam me contando. Por exemplo, eu pensasse, caramba, por que esse cara está fazendo isso comigo? Eu vou reclamar, fazer uma reclamação para Uber. Ele não pode me tratar assim. E saísse do carro com raiva daquela pessoa, do motorista, daquela situação. É muito provável que eu chegasse no meu trabalho e comentasse desse assunto com as pessoas que estavam lá. Depois, mais tarde, que eu chegasse em casa e isso também fosse um assunto que eu comentasse. E a grande diferença aqui não é que você não possa comentar sobre coisas desagradáveis que tenham acontecido, mas muito provavelmente há uma tendência de que quando a gente faça isso e tem isso internalizado na nossa experiência, a gente faça isso revivendo aquela situação. Ou seja, uma simples situação que aconteceu pontualmente no início do meu dia se arrasta, pode se arrastar, né, por horas, às vezes por dias e às vezes, muitas vezes até por semanas. E eu gosto desse exemplo porque ele é bastante simples e cotidiano, pode acontecer com qualquer um de nós, mas ele também pode nos mostrar como uma experiência pode nos afetar, né? Isso quer dizer que a gente não vai mais reclamar de serviços, que a gente não vai ficar bravo, que a gente não pode ter raiva? Não, muito pelo contrário. Na realidade, a proposta de mindfulness é que você possa sim sentir tudo o que acontece na sua experiência, ter uma aproximação mais gentil para você conseguir se familiarizar com esses processos. E ao olhar, observar tudo isso, escolher como você vai reagir, ou melhor, escolher como você vai responder àquela situação. Tem uma outra frase do Jon Kabat-Zinn que eu acho que é muito pertinente a gente utilizá-la aqui nesse momento. A frase é a seguinte: Jon Kabat-Zinn diz que a gente não pode parar as ondas, mas a gente pode aprender a surfar. Essa frase, traduzindo, entra nos meus ouvidos como algo. A gente não pode escolher o que vai acontecer com a gente na vida, mas a gente pode sim escolher como eu vou lidar com aquela situação, como eu vou responder àquela situação. E mindfulness é justamente sobre isso. É poder entrar em contato com tudo aquilo que se faz presente na nossa experiência, na nossa vida, de uma maneira em que a gente possa se familiarizar com aquilo, ao invés de ter que ficar brigando com aquilo, ter que ficar fugindo daquilo, ou ter que entrar em conflito com as diversas situações que de fato fazem parte do nosso viver, né? Afinal de contas, será que você conhece alguém que nunca teve medo, que nunca teve raiva, que nunca sofreu, que nunca ficou triste? Muito provavelmente não, né? Todas as pessoas já passaram por essas situações. E já que essas coisas fazem parte da nossa vida, que tal seria se a gente pudesse ter uma relação diferente com elas, talvez uma relação mais equilibrada? E a ideia de mindfulness é justamente nos dar a oportunidade de entrar em contato com essas coisas, saber quais são os caminhos que a nossa mente e coração percorre, como a gente lida com tudo isso, e a partir dessa observação eu ter uma melhor condição de escolher como eu vou lidar com cada situação que se faz presente. A ideia de estar mais consciente de tudo que acontece com a gente nos ajuda a fazer escolhas mais sábias, mais congruentes com aquilo que a gente gostaria, menos reativas e mais equilibradas. A boa notícia aqui é que mindfulness pode ser treinado. E a outra boa notícia é que se pode ser treinado, é algo que você já tem em você. É uma condição que faz parte da sua humanidade. Ou seja, essa capacidade, essa habilidade cognitiva de poder observar tudo o que está acontecendo com a gente com maior discernimento, com maior abertura, com maior curiosidade, maior gentileza e responder de uma maneira mais habilidosa emocionalmente, mais equilibrada emocionalmente, é algo que já vem com você. Apesar dessa ser uma palavra
que é mais nova no nosso vocabulário, essa é uma condição humana. Então, uma das formas mais eficientes que a gente conhece, existem outras formas, mas uma das formas mais eficientes que a gente conhece de treinar essa habilidade é através de práticas meditativas. Mais especificamente, as práticas meditativas que nós chamamos de práticas do grupo de práticas meditativas atencionais. E as práticas meditativas mindfulness estão enquadradas dentro desse grupo de práticas atencionais. Bom, em geral, as práticas meditativas do grupo de práticas de meditações atencionais têm uma característica em comum, que é o objeto de concentração ou a âncora meditativa, que nada mais é do que nosso ponto de apoio, ou seja, onde nós colocaremos a nossa atenção durante a nossa prática. Sempre que a mente se distrair, a gente nota isso e volta para esse ponto de atenção. Como exemplo, um dos objetos de concentração mais utilizados é a respiração. Eu vou deixar um vídeo aqui no card e também no link da descrição que eu falo mais sobre o que é meditação, como meditar. Você pode acessar tanto o vídeo como o texto lá no blog. Mas voltando aqui para a explicação de mindfulness, ou seja, a gente pode treinar mindfulness através de práticas meditativas. E por que isso pode ser interessante? Normalmente, nós temos uma tendência de permanecer no que a gente pode apelidar de estar no piloto automático. O que é estar no piloto automático? É quando a gente está fazendo algo, mas a gente está pensando em outra coisa. Ou quando a gente está aqui com o corpo aqui presente, mas a nossa mente está em outro lugar. Normalmente, quando isso acontece, a gente está agindo no piloto automático. Sabe quando a gente vai para algum lugar e simplesmente não lembra quando a gente chegou lá? Esse pode ser um exemplo. Ou quando a gente está lendo um livro ou uma revista, a gente lê 10 páginas e aí a gente se dá conta que não se lembra do que acabou de ler. Muito provavelmente você estava agindo no piloto automático. E por que a gente deve buscar estar mais consciente de quando a gente está no piloto automático? Primeiro é importante saber quanto tempo a gente passa nesse modo de piloto automático. De acordo com um estudo na Universidade de Harvard, nós ficamos no piloto automático aproximadamente 47% do nosso tempo acordado. É bastante interessante comentar isso porque esse estudo foi feito com pessoas do mundo todo, de diferentes classes sociais, diferentes graus de escolaridade, diferentes países, ou seja, essa é uma média que representa grande parte da população mundial, né? Em uma amostra bastante grande. Participaram dessa pesquisa aproximadamente 16 mil pessoas. E esse é um dado bastante relevante, né? Aproximadamente metade da nossa vida, 47%, a gente está fazendo algo e pensando em outra coisa. Mas além disso, essa pesquisa também traz uma informação muito interessante. Eles notaram que havia uma correlação entre as pessoas que se manifestavam dizer estar mais presentes. Essas mesmas pessoas também se manifestavam afirmando que eram mais felizes no momento que elas estavam mais presentes. Mas o contrário também era verdadeiro. As pessoas que afirmavam estar menos presentes, ou seja, estavam mais tempo com a mente distraída, também afirmavam estar menos felizes. Então, é bastante interessante a gente olhar para isso, porque a suspeita dos cientistas é justamente que, normalmente, quando a gente está com a mente distraída, nós estamos engajados em coisas que aconteceram no passado ou preocupações que podem acontecer no futuro, e isso tem um impacto direto na nossa experiência no momento presente. Mas há uma outra coisa interessante para a gente observar aqui. Quando a gente está engajado em pensamentos e é levado pela narrativa, pelas histórias que a nossa mente está contando, e a gente está mergulhado nessa história, nós estamos passando por um processo chamado de fusão cognitiva. Seria algo mais ou menos assim. Se eu pedisse para você me contar uma história que foi emocionalmente forte para você, e você contasse essa história como você estivesse revivendo essa história, há uma grande chance que você esteja num processo de fusão cognitiva, ou seja, você vai sentir sensações muito parecidas com as quais você sentiu no momento em que aquela história aconteceu. Um outro processo, que seria o contrário da fusão cognitiva, seria o processo de desfusão cognitiva. Trazendo novamente esse exemplo de contar a história, seria como conseguir contar essa mesma história sem
reviver aquilo emocionalmente. Ou seja, eu não estou fundido com aquela narrativa que estou fazendo. E por que isso pode ser interessante e importante para nós? Normalmente, algumas patologias mentais, como ansiedade, depressão e estresse, têm como característica em comum a fusão cognitiva. Portanto, se eu tenho a desfusão cognitiva, eu tenho uma condição melhor de lidar com esses processos, ou com essas patologias, ou com essas condições mentais. Então, pode ser bastante interessante treinar isso, justamente porque a gente consegue lidar de uma maneira diferente com isso, ou ter outras perspectivas. Porque quando a gente está treinando a meditação mindfulness, além da habilidade atencional, a gente está treinando uma outra característica também, que nós chamamos de metacognição. E o que é a metacognição? É justamente a capacidade que a gente tem de observar o que quer que esteja acontecendo na nossa experiência, seja um pensamento, uma emoção, uma sensação física, com um certo distanciamento. Seria como se eu tivesse dado um passo para trás e olhasse de fora aquilo tudo que está acontecendo. E quando a gente está treinando mindfulness, a gente também está treinando essa capacidade, essa habilidade cognitiva, que nos ajuda a não ficar fundido com os nossos pensamentos, a não ser arrastado por eles, a não mergulhar nas narrativas, nas histórias que nossa mente conta. Porque pensamentos nem sempre são verdades absolutas. Na maioria das vezes eles são simplesmente pensamentos. A grande questão aqui não é ficar sem pensar, mas sim poder tomar consciência do que estamos pensando e para onde isso está nos levando. Isso me leva a um outro assunto que é importante a gente comentar aqui. Há uma tendência de que quando a gente comece a estudar mindfulness, praticar mindfulness, que a gente tenha uma cobrança excessiva com o estar no presente. E na prática, talvez você esteja até se perguntando agora, mas como assim estar no presente? Porque na prática eu estou sempre presente. Sim, isso é verdade. O que acontece muitas vezes é que a nossa mente, o nosso corpo está aqui neste momento, mas a nossa mente não está. E a gente chama isso de divagação mental. E o que a gente faz em mindfulness não é fazer com que a nossa mente não se distraia, mas é sim tomar consciência de quando isso está acontecendo. E quando isso acontece, como a gente se relaciona com isso. E ao notar tudo isso, a gente poder escolher voltar nossa atenção para o momento presente ou para aquilo que é mais importante para a gente naquele momento, para o que está aqui acontecendo na nossa experiência nesse momento. Então, tenha cuidado para não se cobrar demais quando você perceber. Até porque é justamente isso que Mindfulness nos proporciona. Perceber quando a gente está operando no piloto automático. E isso nos dá a oportunidade de voltar para cá para o presente. E aos poucos a gente vai treinando a nossa atenção, a metacognição, e de um modo geral a gente treina a nossa habilidade de estar mindful. Como eu mencionei lá no início do vídeo, é bastante importante que a gente entre em contato com mindfulness a partir da nossa experiência direta. E é por isso que agora eu vou te fazer um convite para que você realize uma prática informal de mindfulness. O que é uma prática informal de mindfulness? É quando a gente leva essa ideia que eu expliquei aqui no vídeo, de estar atento ao presente momento de forma intencional e sem julgamento, para nossas experiências do dia a dia. E meu convite nesse caso aqui é que você escolha uma atividade que você faz diariamente, pode ser, por exemplo, escovar o dente, pode ser, por exemplo, tomar banho, pode ser, sei lá, pentear o cabelo, lavar a louça, enfim. Escolha apenas uma atividade para que você faça essa atividade de maneira consciente. O que seria isso? Por exemplo, se eu for lavar louças de maneira consciente, eu vou fazer isso sentindo o toque da louça, sentindo o toque da água, a temperatura da água. E o que vocês vão notar que vai acontecer o quê? A nossa mente vai se distrair, começar a pensar em outras coisas. Quando isso acontecer, lembre-se que não há necessidade de brigar com isso, porque isso faz parte da nossa condição humana, e o que a gente faz em Mindfulness é justamente reconhecer quando isso está acontecendo e voltar a nossa atenção para o momento, para aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Então, se você perceber, você está lá lavando louça, percebeu que sua mente saiu, começou a pensar em outra coisa, reconheça isso, tome consciência de onde sua mente está e simplesmente volte a novamente executar aquela atividade com atenção, sentindo a água, sentindo a textura da louça que você está lavando, a textura da esponja, enfim. E aí,
faça essa atividade por alguns dias, se você quiser fazer por uma semana, e depois vem aqui contar pra gente como foi, beleza? Não esquece também de, se você é novo aqui ou nova, assinar o canal, tocar no sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário aqui. Gostou desse vídeo? Não gostou? Esse vídeo te ajudou ou não? Se você estiver vendo esse vídeo também em alguma rede social, como Facebook ou Instagram, e achou que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, não esquece de marcar essa pessoa aqui. Eu vou ficar bastante feliz de poder contribuir com esse conhecimento para cada vez mais pessoas. Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.